a Vera Code. E aí, só um ponto, Isa, a Letícia está sem acesso ao microfone, aí precisa liberar para ela, que é a representante da Vera Code. Claro, eu libero para ela. Dando continuidade, então, né? Esse aqui é um webinar que faz parte de uma série de episódios, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, começamos ali com a série de ransomware, estamos agora em segurança de aplicações. Vai ter ainda um pouquinho ali falando sobre WAN, Cloud Security, Compliance, fraudes cibernéticas. Hoje nós vamos falar sobre segurança de aplicações, né, mais especificamente sobre SAST, DAST e SCA. E aqui, né, vocês estão vendo a nossa famosa caneca aqui da DropReel, que inclusive vai ser sorteada hoje no final desse webinar, né? Então, mostrando aí em conjunto com a nossa vista lá do nosso escritório sede, que fica em Canoas, no Rio Grande do Sul. E como vocês podem ver aqui também, né, além de Canoas, onde fica a nossa sede, temos também alguns outros escritórios espalhados aqui pelo Brasil, em São Paulo, ali no Espírito Santo e no Distrito Federal. Agora eu vou passar rapidamente a palavra aqui para a Letícia, para dar uma breve visão sobre o VeraCode. Para depois a gente... Pessoal, prometo ser bem rapidinha. Eu sou a Letícia, sou responsável por desenvolvimento de negócios Latam aqui na VeraCode e quis trazer resumidamente para vocês o que é a VeraCode, né? Nossa visão, nossa missão e os nossos valores. Então, a VeraCode é uma empresa global especializada em segurança de software e a nossa missão é capacitar as empresas a criarem, comprarem e executarem softwares seguros, tá? Desde o início do ciclo de desenvolvimento. A nossa visão é construir um mundo onde o software ele seja desenvolvido com segurança desde a primeira linha do código. Então, que está totalmente alinhado com o uso das ferramentas como SAST, DAST e SCA, que o Ivo e a Isa vão mostrar aí mais para frente. E rapidamente, passando pelos nossos princípios, nós temos a paixão e compromisso com a segurança, a gente ajuda os nossos clientes a mudar o mundo com tranquilidade, permitindo que eles se concentrem sempre no core business, com a certeza de que o software vai estar sempre seguro. A gente busca grandes metas e resultados mensuráveis, valorizamos as pessoas e, acima de tudo, nós temos orgulho de ser VeraCode, uma empresa que celebra conquistas e desenvolve o potencial dos seus colaboradores e parceiros. Obrigada, Isa. Muito obrigada, Letícia. Então, aqui a programação, nós vamos falar um pouquinho, né, explicando onde que entram essas ferramentas na segurança do ciclo de desenvolvimento e, né, explicar um pouquinho sobre o que são cada uma delas e depois, né, vai ter também uma apresentação ali, uma apresentação mais técnica por parte do Ivo, né, de como que cada uma dessas ferramentas funciona na prática. Então, né, antes de nós falarmos sobre as ferramentas em si, é importante entender aonde que tudo isso entra no ciclo de desenvolvimento. Então, tradicionalmente, a segurança ela costumava ser tratada só lá no final, pouco antes da aplicação subir para a produção, porém hoje esse modelo já não funciona mais. Então, a segurança ela precisa acompanhar cada fase do desenvolvimento. E é exatamente isso que representa esse ciclo contínuo aqui, né, o de DevSecOps. Nele, a segurança deixa de ser uma etapa isolada e passa a ser integrada aí a todas as fases, né? Desde do planejamento, codificação, deploy, operação, monitoramento. E o objetivo disso é detectar e corrigir as vulnerabilidades o quanto antes, né? Ali ainda no desenvolvimento para manter aí uma postura de segurança contínua e reduzir, né, custos, evitando aí correções posteriores. E é aqui que entram aquelas 3 ferramentas que nós vamos falar aqui ao longo desse webinar. Então, nós temos o SCA e o SAST, que entram aqui na fase de code, né, de codificação, e o DAST, que entra aqui na fase de testes. Então, né, o que são essa sopa de letrinhas? Né? O que é o SCA? Né? Vamos começar por ele, que significa Software Composition Analysis, e ele é uma abordagem voltada para analisar os componentes de terceiros que nós utilizamos no nosso projeto, como bibliotecas, frameworks, pacotes, plugins, etc. Já que hoje em dia a maior parte do que nós construímos não é totalmente do zero, a gente costuma aí usar diversas dependências prontas, né? O que vai ser ótimo para a produtividade, mas pode aí representar um risco enorme se não for bem monitorado.
que é o que essa ferramenta aqui vai fazer. Então, o primeiro papel do SCA é justamente mapear todas essas bibliotecas e pacotes utilizados no projeto, e ele vai fazer isso de forma automática, gerando um inventário de todas as dependências e as suas versões. Depois ele também vai fazer o controle de licenças, ele vai... muitas dessas bibliotecas open source já vêm com algumas licenças específicas, algumas são mais permissivas, outras um pouco mais restritivas, e o SCA ele ajuda a garantir que você não esteja usando nada que vai violar alguma política interna da sua empresa. E, além disso, o SCA ele verifica também se alguma dessas dependências possui alguma vulnerabilidade conhecida. Para isso, ele vai consultar algumas bases, como o CVE, o NVD, o GitHub Advisories. Então, ou seja, essa ferramenta aqui vai atuar quase como uma espécie de raio-x, digamos assim, né, do que estamos trazendo para dentro da nossa aplicação, ajudando aí a prevenir diversos riscos antes mesmo que esse código seja executado. E, de novo, em um cenário onde a maioria dos nossos códigos usa algum tipo de biblioteca de terceiros, esse tipo de análise acaba se tornando bem importante. E como que o SCA funciona na prática? Então, primeiro, a ferramenta ela vai fazer aquele inventário automático de todas as dependências, identificando o que elas são, as suas versões, etc. Em seguida, ele vai comparar essas versões com bases públicas. E a partir disso, ele vai gerar alertas de segurança, né? Riscos de licenciamento, algum possível impacto legal. E depois, algumas dessas ferramentas vão um pouquinho além, né? Elas podem até sugerir aí alguma atualização automática, abrir um pull request com versões seguras. E, por fim, tudo isso pode ser integrado ao seu pipeline de CI/CD ou repositório, como o GitHub, o GitLab, facilitando aí uma automação e uma experiência contínua integrada de segurança para o seu time. E o que é SAST? Ele é um pouquinho parecido, vamos falar um pouquinho sobre ele, que significa Static Application Security Testing. Então, esse tipo de análise estática aqui tem como foco o código-fonte da aplicação. Então, ou seja, ele vai inspecionar tudo que foi escrito pelo desenvolvedor, antes mesmo que ele precise ser executado, fazendo uma análise estática, como já diz o seu nome. O primeiro ponto, que o SAST ele vai fazer uma varredura no código à procura de alguma falha, como injeções de SQL, exposições de dados sensíveis, algum uso de função insegura, qualquer erro, né, que possa vir a ser explorado posteriormente por algum tipo de atacante. Outra grande vantagem do SAST é a possibilidade dele detectar falhas logo nas primeiras fases do desenvolvimento. Então, ali quando ela ainda é mais simples, né, mais barata de corrigir. Isso ajuda a garantir que o código que vai ser entregue já esteja mais seguro desde o início. E, por fim, a ferramenta também vai oferecer um feedback direto no ambiente de desenvolvimento ou no próprio processo ali de build, que vai permitir que o desenvolvedor já receba um alerta, né, falando que tem algum problema, que tem algum erro ali, que ele já, antes dele precisar enviar o código para o repositório. Então, o SAST ele vai ser uma ferramenta que vai elevar aí o nível de segurança do seu código desde o começo do desenvolvimento e vai ajudar a reduzir retrabalhos lá para frente, vai acelerar entregas, vai evitar que algum tipo de vulnerabilidade chegue a alguma fase mais crítica no ciclo de desenvolvimento, novamente reduzindo aí, ajudando a reduzir custos. Agora aí, se você quiser apresentar aí de forma prática como que funciona essas duas ferramentas. Não, tranquilo. Para conseguir apresentar isso de uma forma um pouco mais prática, como a Isa comentou, eu vou fazer uma demonstração em cima da experiência que a gente tem hoje a partir das IDEs. Também vou explicar algumas particularidades da forma como a Veracode faz essa análise. Então, um ponto ali bastante importante em relação à Veracode é que a forma que ela faz o processo de SAST é um pouco diferente. Então, dentro do conceito do SAST, a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? Eu poderia, por exemplo, buscar palavras-chave num texto, eu poderia ali ter um regex, eu tenho algumas maneiras de fazer isso, mas a Veracode, ela tem um processo bem específico, porque ela é uma empresa que surge a partir de uma pesquisa sobre como fazer esse tipo de análise, e essa pesquisa gera algumas patentes. Então, a ideia é que a Veracode consegue fazer de um jeito bem específico, bem único dela, esse processo. E isso vem
principalmente da questão de que para fazer análise das informações, se faz uma análise da interação e dos fluxos de informação. Então, a ideia é que, em vez de olhar diretamente o código, buscando ali palavras-chave ou estruturas de texto, o que se olha, na verdade, é o fluxo da informação, como ela está sendo utilizada, como isso é trabalhado, e com base nisso se faz a análise. Então, isso é um ponto que vai valer tanto para a parte do SAST quanto para a parte do SCA. Na ideia da implementação, a gente coloca esses aspectos de código em dois momentos principais. Então, eu tenho tanto na esteira, que eu posso colocar ali como um modo de aplicar uma política, de aplicar uma regra, quanto também na IDE, no sentido de que eu posso colocar para que a gente analise e consiga antecipar os problemas. Quando a gente traz para a IDE, a ideia é que não só mostre o que foi encontrado, mas também que mostre como resolver. Então, dentro dessa experiência, a gente vai ter algumas sessões aqui a partir dessa extensão. Essa extensão está disponível para algumas ideias. Eu escolhi o VS Code por ser hoje ali a mais popular. E a gente tem basicamente a informação organizada em dois locais. Eu tenho campos específicos para a parte de SCA, campos específicos para a parte de SAST. Então, como a Isa explicou, o SCA, a primeira coisa que a Veracode vai fazer é visualizar quais os componentes que você está utilizando. Os componentes, eles são separados em dois tipos, os transitivos e os diretos. Basicamente, os diretos são aqueles que você coloca no seu arquivo, que o gestor de pacotes vai utilizar para buscar e integrar para o seu projeto. São aquelas referências, como o nome dá a entender, que são diretas, que você escolheu. Só que, assim como o seu projeto tem dependências, talvez essas dependências que estão sendo importadas também tenham as suas próprias dependências. Então, as dependências transitivas são todas essas dependências indiretas que a gente consegue mapear. Até um ponto interessante é que isso pode ser representado de uma forma gráfica, algo que a gente chama de árvore de dependências, que vai ter toda essa cadeia de qual é a dependência de qual dependência até se chegar no conjunto direto. Uma vez que a Veracode mapeou todas essas dependências, ela vai pegar duas informações importantes. Uma é a parte do licenciamento. Então, aqui a gente tem uma opção que mostra todos os licenciamentos utilizados e os riscos associados a eles. Quando a gente fala de riscos de licenciamento, a gente está falando de uma coisa mais jurídica. É no sentido de que, legalmente, você poderia perder o controle do seu código de alguma maneira. Seja sendo obrigado a tornar ele open source, seja, por exemplo, você tendo que começar a pagar para utilizar aquele trecho, aquele conjunto de ferramentas. Então, os problemas de licenciamento eles são mais jurídicos, mas ainda assim são mapeados com base nessa lógica de quanto maior o risco, maior a chance de você perder o controle sobre o seu código ou aquela ferramenta que você está utilizando. No outro lado, quando a gente pensa na parte de vulnerabilidades, como a gente visualiza aqui, a gente vai ter uma visão um pouquinho diferente. A Veracode vai mapear qual é a versão que está sendo utilizada, então qual é a versão que você está chamando. Com base nessa versão, ela vai consultar uma base de dados própria dela. Então, isso é um ponto interessante, porque os componentes de terceiros, eles têm uma base em comum. Então, existe ali os CVEs, que são os problemas conhecidos dentro desses componentes, e é uma lista comum a todas as pessoas. Então, é como se existisse um consenso de quais são os problemas em componentes públicos e se gere uma lista com todos esses itens. Só que a Veracode também pesquisa vulnerabilidades, então ela vai trazer uma informação um pouco mais específica com base nessas pesquisas que ela faz. Então, se sai uma versão nova, por exemplo, de um componente, mesmo que seja uma versão preview, uma versão insider, ela vai pegar essa versão nova, vai fazer análise e alimentar a própria base. Então, isso é ali um diferencial da forma que ela faz, porque ela pesquisa vulnerabilidades em vez de só confiar
nessa base pública, já que existe um certo delay até uma eventual aprovação de um problema. Então, precisa passar por um comitê, precisa ter uma justificativa, tem várias etapas até que de fato seja adicionado a essa base comum o problema conhecido. A Veracode ela vai trazer a informação sobre qual é o componente utilizado, qual a versão. Ela vai também trazer as informações relacionadas com qual é a última versão que saiu, quando saiu essa última versão, quais os problemas relacionados. Ela também faz uma indicação de versão, então a ideia aqui é qual é a melhor versão para você escolher que mantenha o seu projeto funcionando, mas que não tenha eventuais problemas de segurança. Então, essa indicação de versão, ela leva em conta também esse ponto relacionado com não gerar um novo problema, não quebrar o seu projeto. E, além disso, quando a gente volta ali para a questão de que a Veracode consegue validar os fluxos de informação, ela vai ter um ponto bastante interessante, que é o que ela chama de análise dos métodos vulneráveis. Então, aqui a ideia é que um componente, por mais que ele tenha um problema, isso não significa que ele seja inteiramente inseguro. Então, vamos pensar que dentro do nosso projeto, a gente quer gerar relatórios em PDF. Quer gerar relatórios. Eu importo um componente que gera relatórios em PDF e relatórios em XML. Só que eu só quero gerar relatórios em PDF. Então, se esse componente tiver uma vulnerabilidade na parte que gera os relatórios em XML, para o meu uso, por mais que exista a vulnerabilidade, por mais que a versão seja insegura e por mais que a boa prática seja que eu mude de versão, eu não tenho um risco iminente porque o trecho que eu utilizo, a forma que eu utilizo, não me permite ter acesso a essa janela de ataque. Então, essa análise dos métodos vulneráveis é exatamente isso. Entender como está sendo utilizado esse componente e, a partir daí, te trazer uma ideia de risco mais precisa. Além disso, a Veracode, para essa parte de SCA, ela recentemente adquiriu uma outra empresa que faz uma análise um pouco mais específica em dois componentes principais. O primeiro será que esse componente de terceiro não pode ser um vetor para malwares? Então, a gente tem algumas janelas de ataque, alguns ataques que são conhecidos relacionados com cadeia de suprimento, né, de você utilizar vetores para distribuir esses malwares até uma indicação, vamos colocar uma indicação bibliográfica que pode ser interessante, é um livro chamado Sandworm, relacionado ali com alguns ataques bem relacionados com isso, e existe então essa possibilidade de talvez um componente de terceiro ser um vetor para malwares, e aí ela hoje vai conseguir fazer análise buscando impedir isso, inclusive ela até vai chamar esse recurso de firewall de pacotes. Então a ideia é que você consiga se proteger de os componentes de terceiro serem um vetor para transportar outras coisas. E também a questão de quem é que está fazendo a contribuição. Quando a gente fala de componentes de terceiros, é muito forte a questão do open source. Então, a ideia de que é uma contribuição ali aberta, esses componentes, no geral, vão ser open sources. Só que, será que a pessoa que está contribuindo, a pessoa que colocou essa nova função, que fez essa modificação, será que ela, em outros projetos, colocou brechas de segurança? Será que ela está relacionada com a publicação de malwares? Será que é ali um perfil que talvez não seja tão confiável? Então, uma das coisas também que essa aquisição busca agregar para a parte de SCA é exatamente essa parte de se analisar também quem é que faz as modificações e trazer esse tipo de indicação. Em conjunto com o SCA, como a Isa comentou, a gente vai ter a parte do SAST. O SAST muda um pouquinho de figura, porque enquanto no SCA se entende que você não quer desenvolver aquilo, e se tiver problemas você vai só trocar de versão, no SCA ele vai te levar até o ponto onde tem o problema, então, entendendo que você escreveu aquilo, você quer corrigir aquilo. E para apoiar nisso, a gente tem um recurso chamado Veracode Fix,
Então, a Veracode faz o processo de SAST, encontra o problema, te traz a referência teórica sobre o que fazer em cima desse problema, mas ela tem agora também esse recurso chamado Fix, que a ideia é que seja uma AI especializada na parte de gerar trechos de código seguro, mais especificamente de corrigir trechos de código. Então, não é uma LLM aberta, não é, por exemplo, uma AI onde você pode pedir para que ela gere algo. Ela é uma AI de escopo fechado, ela trabalha em cima dos resultados de SAST da Veracode, e o único objetivo dela é gerar trechos de código seguro, corrigir trechos de código vulnerável. Então, ela não vai aprender com código de cliente, ela não vai aprender de forma indiscriminada com open source, ela só vai aprender com o que a Veracode quer que ela aprenda. Então, é uma AI muito mais focada, e por isso que, por exemplo, ela não vai concorrer com um agent de AI, com um Copilot, um Gemini ou algo assim, porque esses têm um escopo mais aberto. E principalmente vão acabar aprendendo com open source. Open source a gente tem ali a questão de ser mais inseguro, até porque open source é um termo um tanto quanto genérico, no sentido de que quem disponibiliza um componente open source pode ser um mega especialista ou pode ser eu fazendo um trabalho ali de final de semana, um script rápido que eu resolvo deixar disponível no GitHub. Então, a ideia de ter uma AI mais especializada, que aprende com uma base de dados mais fechada, é que a gente consiga ter um retorno, uma indicação muito mais segura e, nesse caso, muito mais voltada para a parte de gerar códigos de forma segura. Então, essa combinação na IDE é ali o que a gente entende como o melhor caminho para se utilizar tanto o SAST quanto o SCA. A gente parte de uma análise mais precisa por conta da questão da forma como é feita essa análise, e a gente também traz a indicação do que fazer e qual o melhor jeito de fazer essas correções. Então, Isa, pode continuar. Do nosso ponto de SAST SCA, era esse o complemento e mostrando um pouquinho mais na prática como essas ferramentas podem ser utilizadas. Perfeito, Ivo. Muito obrigada. Então, voltando aqui. Só para, então, dar ali mais um reforço sobre SAST, né? O que ele vai fazer? Ele vai analisar o código-fonte da aplicação, vai executar não vai executar o código, obviamente, mas vai realizar ali uma leitura para entender qual que é a estrutura, as funções, os fluxos, variáveis. Vai realizar, né, o reconhecimento de padrões, então ele vai comparar esse código com base de conhecimento, né? Aqui que ele vai identificar possíveis ameaças, como um SQL injection, um XSS, comandos inseguros, algum uso de API que não é recomendada, entre outros. E o próximo passo vai ser entender quais desses riscos que são realmente críticos. Então, por isso que a ferramenta ela vai aplicar critérios de priorização, ela vai avaliar a gravidade, qual que é o impacto, qual que é a probabilidade da exploração e o contexto dessa aplicação. Isso vai ajudar aí que os desenvolvedores acabem gastando tempo com falsos positivos ou com algum outro tipo de problema, né, que não é tão relevante assim. E vai ajudar, né, o time a focar naquilo que realmente importa, né? Vamos corrigir aquilo, dar prioridade para aquilo que está com um impacto, né, um nível de risco mais baixo ou para algo que é um pouquinho mais crítico. Então, é isso que a ferramenta vai ajudar a fazer. E, por fim, vem a etapa do feedback, né? Essas ferramentas elas são integradas ao ambiente de desenvolvimento, né? O pipeline, e ela vai gerar alertas diretamente para os desenvolvedores em tempo real, né? Durante a build, e com isso vai ser possível agir de forma um pouco mais rápida para manter a segurança integrada ao fluxo de trabalho do time. Agora, saindo um pouquinho do SAST, vamos falar aqui, né, sobre o que é o DAST. Agora que vocês já viram sobre a análise estática com o SAST, vamos um pouquinho para a análise dinâmica. Né? Então, DAST ele significa esse Dynamic Application Security Testing, e enquanto o SAST ele olha somente para o código antes da aplicação rodar, o DAST ele vai atuar quando a aplicação já está, né, rodando, já está sendo executada,
e ele vai simular ataques reais para identificar vulnerabilidades do ponto de vista externo. Então, ele vai agir ali como se ele fosse um invasor de verdade, um atacante, tentando explorar aquela aplicação em tempo real. Então, né, o Dash ele funciona como um scanner que vai interagir com essa aplicação de forma um pouquinho parecida com o que um atacante faria. Ele vai enviar requisições, vai tentar explorar algum campo de entrada, vai manipular URLs, vai examinar as respostas, né, que ele receber para descobrir ali algum tipo de vulnerabilidade que só vão aparecer com a aplicação rodando, como falha de autenticação, um controle de acesso, exposições de erros, injeções. E um dos principais diferenciais do Dash é que ele é um ótimo já para encontrar falhas de runtime, ou seja, né, qualquer problema ali que dependa da forma como a aplicação ela vai se comportar com dados reais e com usuários reais interagindo. Então, isso vai incluir aí desde vazamentos de informações sensíveis até algum tipo de resposta inconsistente que vem ali do servidor. E, né, como já falei aqui, diferente do SAST, o Dast ele não vai precisar do código-fonte para funcionar. Isso significa que ele pode ser aplicado em ambientes de homologação, produção, né, vai testar a aplicação ali como um todo, front-end, o back-end, as APIs, integrações. E por ser uma espécie de black box, né, entre aspas, ou seja, né, sem um conhecimento interno daquele sistema, já que ele não vai olhar para o código, o Dash ele vai oferecer uma visão mais realista, né, do que qualquer pessoa do lado de fora consegue ver e explorar. Então, como que um atacante que não tem conhecimento nenhum do sistema, né, do seu sistema, como que ele vai chegar ali, o que ele vai encontrar, né, fazendo os testes dele. O Dast, né, ele não vai substituir as ferramentas anteriores que nós vimos, mas ele vem sempre para complementar essas outras duas, com uma visão aí mais prática do que está de fato exposto. Em conjunto com o SAST e com o SCA, né, ele forma uma abordagem bem robusta de segurança de aplicações em um projeto. E vamos ver agora como que ele vai funcionar, né, na prática. Esse tipo de análise ele vai seguir uma sequência lógica de etapas que vai simular, né, na verdade, ali, aquele comportamento real de um atacante explorando a aplicação em tempo real. Então, o primeiro passo ele vai mapear toda a aplicação que está sendo executada. Ele vai começar identificando quais páginas existem, né? Então, ele vai bater ali com uma lista enorme de possíveis páginas dentro daquela aplicação. Quais formulários que estão disponíveis ali, que tipo de parâmetro que pode ser manipulado. Então, ele vai ir identificando todos os possíveis pontos de entrada dentro daquela aplicação. E depois, com tudo mapeado, a ferramenta ela passa a injetar payloads maliciosos ali, tentando desde comando simples até alguns ataques um pouco mais complexos, vai fazer injeção de SQL, vai fazer um XSS, vai tentar realizar manipulação de cookies, fuzzing, etc. Em seguida, né, a ferramenta Dash ela vai avaliar como que a aplicação respondeu a esses ataques, ela vai verificar se aqueles inputs foram tratados corretamente, né, se houve algum tipo de vazamento de informação, se tem alguma mensagem de erro exposta, se houve algum tipo de redirecionamento indevido, ou qualquer outro tipo de comportamento ali que indique alguma brecha de segurança, alguma coisa meio esquisita. E por fim, a ferramenta vai gerar um relatório bem completinho com tudo o que foi identificado, organizado por tipo, criticidade, evidência e sugestão de correção. E daí, após todas essas correções, o Dast ainda pode ser executado novamente para validar se essas falhas foram realmente corrigidas. Então, aqui, né, nessa fase de relatório, ele já vai te mostrar quais que são, né, tudo que ele foi identificado durante o scan, e qual que é a criticidade de cada uma daquelas falhas identificadas. Se tem alguma coisa ali mais crítica, se tem alguma coisa, né, com um impacto mais baixo para a sua aplicação, justamente para ajudar o time a identificar o que é que ele precisa corrigir, né, o que ele precisa priorizar naquele momento, o que ele vai precisar corrigir.
E depois, feita todas as correções, né? Foi feita a priorização, a equipe foi lá, passou um tempo, corrigiu, fez tudo bonitinho, coloca o scan para rodar novamente, para ele identificar, né, se aquilo ali realmente foi corrigido, ou se às vezes não surgiu alguma coisa nova nesse meio tempo, né, às vezes corrigiu alguma coisa, mas surgiu uma vulnerabilidade nova ali com aquela correção, então ele já vai identificar tudo isso e vai fazer parte aí do seu pipeline de desenvolvimento. Agora eu vou passar a palavra novamente para o Ivo, né, que ele vai mostrar aí novamente como que funciona uma ferramenta Dast na prática. Então, perfeito. Deixa eu compartilhar então aqui minha tela. Então, aqui mostrando um pouquinho da parte de Dast da Veracode. Aí só para confirmar, estão vendo uma tela escrito Dast Essentials com fundo tema escuro? Sim. Perfeito. Então, o Dast da Veracode, a gente vai aqui separar a explicação em dois momentos. Eu tenho tanto a parte da configuração, então, como comentado, o ponto interessante do Dast é que você consegue fazer isso de uma forma automatizada e de uma forma recorrente. Então, a gente tem alguns modelos. Eu posso iniciar quando eu quiser, eu posso definir datas de repetição, e eu também posso condicionar isso a alguma ação a partir de um pipeline. Então, por exemplo, fiz o deploy do meu ambiente de homologação e eu quero testar antes de promover para produção, eu posso, no momento em que esteja disponível esse ambiente, já disparar o Dast. Então, esse é um ponto importante quando a gente faz a questão da configuração, que a gente sempre tem que levar em conta que o Dast ele é um teste do projeto sendo executado. Então, ele depende que você tenha esse projeto rodando em algum local. Se possível, o local mais parecido com o ambiente de produção. O ambiente de produção em si não é tão interessante, a não ser que você configure algumas permissões adicionais, alguns bypass, já que o objetivo é testar o projeto e não os mecanismos de proteção do projeto. Mas você também não quer colocar uma carga ali adicional no ambiente de produção. Então, idealmente, a boa prática seria que você encaixasse essa análise no ambiente de homologação ou de pré-produção. A gente vai conseguir configurar o Dast de algumas maneiras. Então, eu tenho a questão aqui que a gente chama dos scanners, que seriam quais os tipos de análise que eu quero realizar dentro desse Dast. Então, dependendo da necessidade, dependendo do tipo de projeto, eu posso adotar estratégias diferentes, então fazer mais ou menos análises com base naquele objeto, com base no que eu quero testar. A gente também consegue fazer a parte de autenticação. Então, eu tenho estilos diferentes de autenticação com base em ser um site, em ser uma API, como é o meu ambiente. Talvez seja uma coisa mais simples, talvez seja uma coisa mais guiada. Então, eu tenho ali formas diferentes de fazer essa autenticação. E eu também consigo configurar para que eu faça análise, seja no ambiente publicado, seja no ambiente que está disponível numa intranet, ou que eu vou fazer uma configuração específica para que a Veracode possa acessar. Sempre que a gente vai fazer o Dast, aí novamente a ideia é que a gente teste o projeto e não os mecanismos de segurança. Então, por exemplo, o AF e outras estratégias para bloquear ataques, o ideal é que quando a gente faça o Dast, elas não atuem. Claro que a gente pode, por exemplo, fazer uma dupla checagem com o Dast, com essas proteções ativas. Mas a ideia, o conceito é que a gente teste o projeto e não os mecanismos de segurança. Isso é um ponto interessante porque qual que é a ideia do Dast? Qual que é ali o sentido da gente fazer ele? Se a gente olhar, a Veracode até tem uma documentação que mostra quais são os tipos de problema que cada uma das análises consegue pegar. Então, isso eu passo aqui depois para vocês no chat, mas em geral, um SAST consegue pegar muito mais problemas que um DAST.
Por quê? Porque ele olha o código. Olhando o código, ele vai ter a visão ali do todo, vai conseguir entender o que está sendo feito, por que está sendo feito. Então, um SAST ele vai conseguir pegar um número muito maior de problemas. O DAST vai conseguir pegar algum desses problemas de SAST por meio da interação, só que o Dast, ele não olha só o código, ele olha o código rodando em algum local. Então, talvez esse local onde ele está sendo executado possa gerar janelas de ataque. Então, o foco do Dast é exatamente isso, olhar esse tipo de situação aonde eu tenho um problema que é gerado não puramente por código, mas sim pelo código sendo executado em algum ambiente. Então, esse vai ser um dos pontos mais interessantes do Dast. Ele complementa a visão que a gente tem dentro do SAST, porque ele olha um aspecto que é esse código em execução. E por isso que tem que ser no ambiente mais parecido possível com o de produção, para que a gente tenha isso de forma otimizada. E, além disso, o Dast é um ataque automatizado. Então, ele é um robô que está conseguindo explorar a aplicação. Se ele consegue explorar, significa que outras pessoas e outros robôs também conseguem explorar. Então, a gente tem bastante uma questão de priorização de demandas, que é ali um ponto também interessante de utilização do Dast. Porque se eu priorizo o que ele está conseguindo explorar, eu estou priorizando exatamente o que um robô poderia explorar, o que uma pessoa poderia explorar, que são os riscos de fato. Já que alguns problemas de SAST, eles acabam sendo um pouco mais teóricos do que práticos. Então, às vezes a gente tem aquelas notícias de alguém conseguiu, por exemplo, utilizar o Excel para hackear alguma coisa, e aí você entra no detalhe e é um procedimento tão complicado e depende de tantas coisas que na prática não existe vulnerabilidade nenhuma. Então, o Dast ele vai ser interessante exatamente por isso. Ele tem um aspecto muito mais prático do que o SAST. Ele está mostrando o que de fato pode ser explorado. E aí, um ponto interessante quando você olha os resultados dentro da Veracode é que ela vai te mostrar como replicar o ataque. Então, aqui, ela encontrou um problema relacionado com o protocolo de SSL, e ela está te mostrando como você poderia fazer uma chamada para replicar esse problema. Porque, de novo, por o Dast ter um aspecto mais prático, você consegue, então, replicar esses ataques para fazer essa validação. E isso é um ponto ali bastante interessante na hora de você confirmar que você fez a correção, ou ali confirmar se de fato isso é um problema. Então, é interessante também você ter essa informação, não só ali das pontuações sobre corrigir, mas também como simular o ataque. Em termos de utilização e configuração, o Dast ele acaba sendo mais simples, porque a gente basicamente só está definindo um alvo, e as informações relacionadas com ele, isso é um ponto bastante importante. Quando a gente pensa no SAST, a gente sabe exatamente aonde está o problema. Então, uma boa ferramenta de SAST vai conseguir te dizer, olha, o problema está nesse arquivo, nessa linha, com esse fluxo de informação, caso seja um problema que depende do contexto entre vários arquivos. Mas um Dast, ele é como você acessando um site. Quando você acessa um site, você pode ali supor que seja em determinada linguagem, em determinada plataforma, mas a não ser que isso esteja exposto de alguma forma, você não tem como adivinhar, você não tem como ter certeza do que é a tecnologia utilizada. Então, até alinhando uma expectativas em relação a Dasts no geral, um Dast não vai conseguir te dizer exatamente qual é o código, qual é o arquivo, qual é a linha. Porque o Dast, ali, conceitualmente, ele é o que a gente chama de black box, ele interage sem entender com que ele está interagindo. Ele não sabe exatamente o que ele está interagindo, mas ele consegue ali, por meio dessa interação, pegar algumas informações. Então, nunca esperem que o Dast vá te trazer esse tipo de pontuação se ele for um Dast puro. Tem alguns que misturam, por exemplo, o Dast com SAST, aí ok, você tem a informação do código e faz uma correlação. É possível fazer correlações, mas se a gente for pensar puramente na ideia de um teste dinâmico, se ele é um teste dinâmico de black box, de caixa preta, ele não sabe qual é o código, então o resultado dele
a orientação dele é uma coisa um pouco mais abstrata, no sentido de, olha, eu tenho esse tipo de problema, você precisa tomar essas ações, mas ele não traz aquele mesmo detalhe do SAST de, por exemplo, olha, é nesse arquivo, nessa linha que você precisa atuar. Até por isso não faz tanto sentido, na verdade, pelo menos na minha visão, não faz sentido que você tenha um DAST na IDE, por exemplo. Não é uma informação ali que vai fazer tanto sentido. Mas um DAST que inicia ao final de uma implementação e homologação, num pipeline de release, por exemplo, isso vai fazer bastante sentido, porque aí a gente está no momento onde você encaixa realmente esse tipo de análise para fazer a validação antes de promover para a produção. Então, acho que do meu ponto também é isso. Pode seguir, Isa. Perfeito, muito obrigada, Ivo. Vou compartilhar minha tela aqui novamente. Aí. Bom, então, né, sobre o SCA, SAST e DAST, era isso, né, que nós tínhamos para apresentar. Falando aqui um pouquinho, né, então, sobre o que nós, a DropReel, conseguimos entregar, com o que a gente trabalha. São, então, todas essas ferramentas e todas essas frameworks aqui. Esses são nossos parceiros tecnológicos, né? Todos eles, incluindo aqui a Veracode. E agora chegou o momento de perguntas e respostas. Então, sobre esse assunto, vocês possuem alguma dúvida? Isa, se você quiser colocar uma pergunta bem extensa ali no chat, se você quiser ler toda ela. Vamos ver aqui. Então, aqui temos a primeira pergunta. Aqui na nossa empresa, estamos começando a estruturar um pipeline de CI/CD mais seguro. A dúvida que surgiu na nossa última reunião sobre o tema é sobre como saber qual ferramenta de análise priorizar. Eu te pergunto, pensando em SAST, DAST, SCA, existe uma ordem mais recomendada para adoção? Ou vale começar com o que for mais fácil de integrar e ir evoluindo com o tempo? Aproveitando que vocês atuam justamente com esse ecossistema, existe alguma abordagem que vocês costumam sugerir para empresas que estão dando os primeiros passos? Eu posso começar a resposta e depois a Isa me complementa, mas, no geral, o que a gente vê é que as empresas começam com SAST e SCA. Até por conta dessa questão de que é aonde você vai conseguir encontrar a maior parte dos problemas e é onde você vai ter o direcionamento mais preciso. Então, começando com SAST e SCA, você consegue saber qual problema você tem, o que você precisa fazer e como corrigir. É um direcionamento mais direto e você pega um maior número de problemas e você consegue pegar esses problemas mais no começo do processo. Então, existe ali uma ideia, um conceito que a gente chama de shift left, de trazer segurança mais para o começo do processo. Quanto mais perto do começo, menor o custo total. Esse custo, tanto num sentido econômico, então, ali de fato, de custo, pensando ali na lógica da empresa, de, por exemplo, ela vai ter um custo menor, quanto também um custo de esforço. Porque se a gente for parar para pensar, se eu tenho um problema, eu encontrei esse problema, se eu encontro isso no momento em que eu estou escrevendo o código, eu sei o que eu estava fazendo com aquele código. Então, é diferente de, por exemplo, daqui a um mês alguém me mandar um relatório falando, olha, foi encontrado esse problema, você precisa atuar. Talvez você não lembre o que você estivesse fazendo, você está num outro pensamento. Então, existe também um custo no sentido de esforço, de custo mental mesmo, de fazer a correção no momento que é detectado. Então, no geral, a indicação seria: começa por SAST e SCA. Depois que você tiver o SAST e SCA já bem encaminhado, aí você entra no DAST como um complemento. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu não sei, a Isa. Não, perfeito, Ivo. Exatamente isso.
começa ali no SAST SCA, né, vai identificar já as coisas já ali no início. Então, até como o Ivo já comentou, né, o SAST ele vai conseguir identificar mais, né, riscos, mais vulnerabilidades, justamente por ter acesso ao seu código-fonte, ver, né, como que funciona a aplicação realmente. E você já corrige ali já no início, antes mesmo de precisar, né, subir para produção, rodar a aplicação, você já identifica o risco, a vulnerabilidade, corrige ali e já dá, né, prosseguimento no projeto. Não, perfeito. Indo aqui para a segunda pergunta, ela está relacionada com como funciona o licenciamento da Veracode, se ele é por dev, por linhas de código, por aplicações, e se o SAST, DAST e SSA estão inclusos ou são vendidos à parte. Entrando no licenciamento, como funciona o licenciamento da Veracode? O primeiro ponto, ele é modular. Então, pensando nessas, eu tenho o módulo de SAST, o módulo de SCA e o módulo de DAST. Isso significa que, se eu quiser ter só SCA, só SAST ou só DAST, eu posso, mas existe uma lógica de eu ter eles em conjunto, já que, por exemplo, a plataforma tem ali um BI integrado, eu consigo gerar relatórios unificando esses resultados, então tem uma lógica de você montar ali um combo com as soluções. E, ali seguindo mesmo uma ideia de combo, financeiramente vai fazer sentido você ter essa combinação, em especial o SAST e o SCA. Existe meio que ali um pacote dentro da Veracode, de SAST com SCA, tem a separação só porque eles podem funcionar de formas separadas, mas no geral eu colocaria ali que 98, 90, 99% dos negócios que a gente fez aqui para o Brasil eram sempre SAST e SCA. Em relação ao licenciamento em si, como funciona? O licenciamento de SAST e SCA, ele é pela quantidade de devs contribuintes. Então, ali para simplificar, você pode pensar que a quantidade de pessoas que vai utilizar aquele plugin da IDE. Não é um licenciamento por usuário, porque, por exemplo, um gerente, um stakeholder, alguém que vai só acompanhar resultados, pode ter um usuário além desse número de devs contribuintes. Então, realmente é uma métrica relacionada aos desenvolvedores que estão de fato atuando no código e que, por exemplo, vão utilizar ali o plugin de IDE. Em relação ao DAST, o DAST, o licenciamento é um pouco diferente, porque é um licenciamento por quantidade de alvos. Então, por exemplo, eu posso ter vários microserviços, várias segmentações e talvez ter um site só. Como o DAST tem essa característica de que ele interage com o alvo sem saber como ele é subdividido, então o licenciamento dele é por URL base de sites que você pretende lançar esse ataque, ou pela quantidade de especificações de API que você pretende fazer esse DAST específico para APIs. Então, ali de uma forma resumida, SAST SCA é por dev, DAST é pela quantidade de alvos. Você pode licenciar cada um de forma separada, mas é interessante as combinações. Aí, de repente, se a Letícia quiser complementar a parte de licenciamento. E não, Pessoal, estamos tranquilos, então. só corroborando com uma coisa, enquanto vocês respondem as perguntas, eu vou colocar o linkzinho do sorteio, tá? Para vocês irem se inscrevendo enquanto já respondem as perguntas, só para a gente não ultrapassar muito o horário. Beleza. Muito Deixa eu ver obrigada, aqui. Glória. E temos mais uma dúvida aqui, né, sobre duas dúvidas, na verdade. Nesse momento em que estamos tendo um crescimento gigantesco de código sendo gerado por IAs, né, já temos uma visão de volume de impacto, seja de aumento ou diminuição dessas vulnerabilidades dos códigos gerados? Bom, em relação ao que está sendo gerado pela inteligência artificial, né, os códigos que ela gera, eu acho que todo mundo já teve todos nós que já chegamos a desenvolver, já usamos uma IA para nos ajudar a desenvolver,
A gente já viu que ela, às vezes, a gente passa ali 5 minutos pedindo para ele desenvolver, né? E você precisa passar mais 1, 2, 3 horas, às vezes, tentando debugar algum problema que acabou vendo junto. Então, ela está ajudando, mas ao mesmo tempo pode sim introduzir ali algum tipo de erro, algum tipo de vulnerabilidade, né? Esse está sendo um estudo que está sendo realizado para a gente conseguir chegar nesse volume, qual que é o impacto que essas vulnerabilidades qual que é o impacto que o desenvolvimento gerado exclusivamente por inteligência artificial está, né, contribuindo aí para a ausência de segurança em um ambiente, né, em um projeto, etc. E a segunda pergunta, eu acho que vai novamente para você, Ivo. Se existe alguma ferramenta Veracode open ou free por período de avaliação para aprendizado e conhecimento da tecnologia? Não, perfeito. Eu tô Acho que você separando acabou aqui de passar alguns. aqui. Isso, eu estou separando alguns links. A Veracode ela é uma empresa voltada para a parte mais corporativa, tá? Então, a parte, vamos colocar mais enterprise. Até porque ela é uma solução SaaS, então você tem ali o lado de custo de servidores, tudo. E a Veracode ela não segmenta níveis de scan. Então, sempre que você faz um scan, é o melhor que ela consegue oferecer naquele momento. Então, pensando em análise, a Veracode ela não tem nenhuma solução de análise que seja open source ou gratuita. Se você, por exemplo, se interessar pela Veracode, quiser fazer uma POV, uma prova de valor, existe como fazer isso sem custo nenhum, mas não existe nenhuma coisa open source da Veracode. Só que a Veracode tem uma parte educacional. E essa parte educacional tem uma conta gratuita, que eu passei aqui o link, que é a parte do Security Labs, que ali é uma solução voltada a você aprender de uma forma mais, vamos colocar, mais hands-on, mais prática. Então, isso a gente tem ali disponível uma versão community. Um outro link que eu vou passar é aquele relacionado àquela tabela que eu comentei sobre os tipos de problema que a Veracode encontra, quais são de SAST, quais são de DAST, porque fica um pouquinho mais clara aquela questão de que o SAST ele encontra muito mais problemas, mas o DAST pega alguns que o SAST não consegue pegar. E aí eu vou puxar já a outra pergunta, aqui do Guilherme, que é: já existe método anti-prompt injection em ferramentas de SAST? Aí a gente entra no ponto ali do Veracode Fix. Então, a gente passou ali um pouquinho rápido, mas o Veracode Fix ele só tem 2 botões, que é Apply Fix, ou seja, para você aplicar diretamente a correção, e um outro para você escolher o estilo de correção. Então, dependendo do tipo de problema, ele vai te trazer um ou mais estilos, ali realmente formas diferentes de corrigir. E isso vem exatamente para que não exista, por exemplo, uma caixa de texto ou um mecanismo de feedback para que os usuários interajam com ele. Exatamente para evitar a questão que agora se chama de poisoning, voltado para as LLMs, que seria eu ficar dando indicações erradas para que ela aprenda da forma errada. Então, por conta disso, não existe um mecanismo de feedback do lado dos usuários para o Veracode Fix. Você pode, claro, por exemplo, abrir um chamado no suporte, mandar um e-mail questionando a Veracode. A Veracode ela é bem aberta a receber questionamentos de clientes. Só que você não vai conseguir fazer isso sem nenhum filtro a partir da ferramenta, exatamente para evitar essa questão de uma manipulação ali a partir de um prompt, de um poisoning, de você. O pessoal brincava bastante com, por exemplo, o chat GPT, você perguntar como eu faço uma bomba, ele te responde, não posso fazer. Aí você perguntava como eu faço para não fazer uma bomba sem querer, e ele te ensinava. Então, exatamente para evitar esse tipo de janela de feedback, ele não tem essas opções. Deixa eu ver aqui a outra. Existem ferramentas da Veracode para simplificar, mitigar jailbreak nos prompts.
ou que seja considerado que o prompt é um tipo de novo código. Aqui eu precisaria entender um pouquinho melhor sobre a dúvida, mas pensando na parte de prompts, AI engineers e afins, a Veracode ela tem em roadmap uma solução mais voltada para a parte de monitorar essas indicações de AI. Então, qual que é a ideia? Pelo menos qual que é a ideia que está em roadmap? Então, hoje a gente não tem exatamente um produto disponível, não é uma coisa que, por exemplo, eu consiga agora abrir e te mostrar, mas está nesse roadmap público dela, que é a ideia de que você colocou um plugin na sua IDE, por exemplo, um Copilot. Ela vai olhar qual é a indicação que esse agent de AI está te passando e se essa indicação não tem problemas. Então, é como se ela fizesse análise da indicação. Então, a gente tem em roadmap algo nessa linha. Aí eu não sei se exatamente isso responde à sua pergunta, que seria intermediar esses prompts, intermediar essas sugestões de código. E eu também não saberia dizer se, por exemplo, algum concorrente tem alguma coisa nessa linha. Mas hoje é uma coisa que está em roadmap, essa supervisão dessas indicações que são feitas por esses plugins, por esses agents de AI. Não sei se alguém tem algum complemento ou alguma outra dúvida. Beleza. Eu acho que a gente encerra, pessoal, as perguntas e respostas aqui, por mais que esteja bem interessante aí para o nosso público, só para a gente não passar muito do nosso horário. Isa, pode abrir o sorteador, por favor? Uhum. Eu, infelizmente, tenho que sair para uma outra reunião, então, como agora vai entrar só na parte do sorteio, eu vou me despedir, mas se vocês precisarem de alguma coisa, converse com o pessoal da Drop, a gente pode marcar uma reunião mais específica para o cenário de vocês, e aí o que precisarem, só avisar. Uma boa tarde e boa semana para todo mundo. Muito obrigada, Ivo. Boa tarde. Muito Tchau, obrigada, tchau. Ivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ivo. Qual que são os números, Glória? Eu São não estou. 21 números. Então, acho que eu não estou compartilhando. Hum, Deixa eu compartilhar novamente aqui. O primeiro sorteio, então, pessoal, a gente tem algumas coisas para sortear. Vamos lá, a gente vai sortear as coisas assim, pequenas, digamos assim, primeiro, para deixar a surpresa para o final. Vamos sortear agora a nossa caneca. Então, são 21 números. Uhum. Permitir a repetição de números? Pode permitir, vamos deixar o pessoal Beleza. ganhar mais de uma vez, caso aconteça. Número Então, 14. Jean Carvalho. Ganhou uma caneca da Drop. Pessoal, depois eu entro em contato com vocês para pedir o endereço certinho e poder mandar pelo correio, tá? O próximo sorteio, então, vai ser do kit chimarrão. número 18. Número 18. Eu perdi aqui, desculpa. É Diego de Souza. Agora a gente vai sortear. São 2 brindes, pessoal, surpresa aí pra gente fazer hoje, sortear hoje. Temos uma Ecopop para sortear e um ingresso do Mindsec 2025, que é agora mês que vem. Então, para vocês entenderem só como é que funciona o sorteio do ingresso do Mindsec, tá? A gente sorteia, eu falo aqui o ganhador, eu entro em contato com o ganhador por e-mail. Só que para a gente enviar esse ingresso, eu preciso de alguma confirmação que você realmente vá no evento. Então, eu preciso da confirmação de passagem, ou talvez da confirmação até do hotel, caso você não more em São Paulo, tá? Mas primeiro a gente vai sortear, Isa, a Ecopop, por favor.
Vamos lá, então. Número 1. Número 1, Gabriela Pereira. Ganhou uma Ecodot. Ecopop, acho que a Ecopop. Ecopop é um pouquinho menor, né? Do que a. Não sei. Isso. Vamos lá para a última coisa, que é o ingresso do Mindesec. Número 8. Número 8. Número 8, Guilherme Zaneski. Não sei se é assim que pronuncia, desculpa. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês essa semana. Vejo vocês na semana que vem. A gente vai ter algumas alterações ali de assuntos do que era semana que vem, não vai ser mais, então vai ter algumas alterações aí de datas. Mas a gente se vê na terça-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigada também, Isa, por esse webinar. Muito obrigada, pessoal. Tenham aí um bom dia, uma boa semana. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Ótimo dia.